Fala, meu povo! Tudo certinho com vocês? Já tem algumas pessoas que estão indicando o canal para outras pessoas, então muito obrigado. Continuem, por favor, se inscrevendo, comentando e compartilhando para outras pessoas. Como é o cotidiano, como é a rotina de se viver no exterior. Para quem acompanha o canal já sabe que a primeira vez que eu saí do Brasil foi lá em 2007, como estudante, eu tinha 24 anos. Eu imaginava que deveria ser alguma coisa completamente diferente, porque o país é diferente, a cultura, o idioma e tudo mais. Eu não sei se é exatamente essa dúvida que vocês têm ou não. Se tiver, por favor, deixa aqui nos comentários, porque é sempre bacana essa comunicação, essa via de mão dupla, porque aí quando vocês começam a entrar em contato com perguntas, com dúvidas, como proceder, então fica mais fácil até para eu saber também como direcionar esse conteúdo que eu estou tentando fazer de uma maneira mais explicativa, de uma maneira onde que eu consiga compartilhar um pouquinho melhor a minha experiência com vocês. Pela nossa experiência, a gente não tem uma vida muito diferente do que no Brasil. Como a grande maioria das pessoas, acredito eu, sempre vai comer em casa, eu acredito que 80%, 90% do tempo, você vai cozinhar, obviamente, comida brasileira. É óbvio que, eventualmente, você vai ter vontade de, eu quero ir num restaurante, ou inclusive até cozinhar em casa, sei lá, uma comida mexicana, tailandesa, um sushi, ou alguma coisa do gênero e tudo. Mas se você de fato é brasileiro, eu acredito que você aprendeu a cozinhar a comida brasileira, e essa acaba sendo a sua referência. Então, dentro de casa, você vai vivenciar essa experiência muito mais brasileira também. Uma das coisas que eu acho que é muito bacana, eu adoro conversar com pessoas de diversos diferentes países, aprender sobre a cultura, compartilhar essas experiências e tudo mais. E é engraçado como a culinária brasileira ela é muito diversa. Obviamente, a gente está falando de um país que tem mais de 200 milhões de habitantes, que é praticamente do tamanho da Europa, então a gente está falando de um país que é praticamente um continente. É óbvio que a gente tem, como todo bom brasileiro, a gente tem, né, os pratos típicos que todo mundo come, o arroz, o feijão, o churrasco, mas se você vai para a Bahia, por exemplo, a gente tem o acarajé, aí você vai para Minas, tem o tutu, tem várias carnes, várias formas de fazer a carne de porco. Aí no Rio Grande do Sul a gente tem uma influência muito mais forte da colonização italiana e alemã, então isso acaba sendo muito marcante. E quando você vem para cá, você acaba invariavelmente trazendo isso também. Então todas essas referências gastronômicas, elas acabam vindo com você. Além da comida em si, que obviamente na grande maioria das vezes você vai se alimentar em casa, por uma questão de cultura e afinidade, vai ser sempre muito mais fácil você se relacionar com brasileiros. É muito provável que a maior parte do seu ciclo social venha a ser de pessoas do seu mesmo país. Por conta da língua, por conta da cultura, por conta da facilidade de interpretar e de entender o que a outra pessoa está passando também. Ao longo desses 6 anos de Irlanda, eu conheci muitos irlandeses, fiquei amigo de muitos deles e frequentei a casa de muitos deles também. Imagine só, você nasce e cresce no seu país ou no seu estado. A grande maioria das pessoas que você vai conhecer e se relacionar diariamente são pessoas que convivem com você já há muitos anos. Você permite, obviamente, que algumas pessoas de fora acabem entrando na sua vida, né, no seu círculo social, mas isso acaba sendo uma exceção. E da mesma forma é aqui na Europa também. Então, quando você para imaginar, no meu caso específico, os irlandeses que eu tinha acesso eram amigos do trabalho, amigos do jiu-jitsu ou de outras atividades sociais, mas no final das contas, eles nasceram e cresceram naquela cidade e eles conhecem, então, os amigos de escola, os amigos de infância, os amigos do trabalho. Então, eu era mais uma pessoa entrando naquele círculo social. E por mais que nós não queiramos
necessariamente ser segregadores e tudo, a gente acaba fazendo isso naturalmente. Então, no meu caso em específico, eu sou obrigado a admitir que muitas das vezes é muito mais fácil me relacionar com os brasileiros por conta dessa afinidade cultural. Acaba essa similaridade cultural, na minha opinião, ela acaba sendo muito mais facilitada no dia a dia, no convívio. Sendo que quando você convive com, por exemplo, aqui na Holanda, com o holandês ele é muito mais direto, a maneira dele de ver a vida, de encarar a vida é completamente diferente de nós brasileiros. É óbvio que existem exceções, todos os dias você vai encontrar pessoas com uma personalidade muito mais característica, mas quando a gente para pensar em população, em povo, a gente acaba generalizando e não tem como fugir disso. Então, por exemplo, uma das maiores generalizações do povo brasileiro é que é um povo alegre, um povo comunicativo, um povo feliz. E é verdade. Pela maior parte das pessoas que você conhece, que as outras pessoas conhecem também, acaba sendo dessa forma, o que é completamente natural. Já aqui na Holanda, por exemplo, a cultura geral, a maneira como as pessoas reagem no dia a dia, elas são muito mais diretas. É engraçado que eles têm até uma piada aqui na Holanda, justamente nessa questão de o holandês ele não mente. Então dificilmente você vai encontrar algum holandês que ele faça aquela mentira social que o brasileiro tem, sabe? Pra puxar papo, pra ser mais amistoso. O holandês ele simplesmente não tem essa mesma questão cultural, muito embora, mais uma vez, de uma maneira geral, se um holandês falar para você que ele gostou de algo, significa que ele de fato gostou. Porém, se ele não gostar, ele também vai falar na sua cara. Eu tenho sim alguns amigos holandeses, mas mesmo aqui na Holanda, a maior parte dos amigos não brasileiros que eu tenho são pessoas de outros países que migraram para cá também. É uma questão natural também. Partindo do pressuposto anterior, os holandeses, eles, por conviverem a vida inteira aqui, ou a maior parte dela, para quem tenha morado fora, já vai ter o seu círculo social definido, pré-determinado. Então, eles acabam, obviamente, se relacionando muito mais entre eles, permitindo que algumas pessoas entrem na vida deles, mas, de uma maneira geral, os imigrantes acabam se relacionando com pessoas do próprio país, por conta dessa similaridade cultural e de língua, essa facilidade, e também, na grande maioria das vezes, pela minha experiência, também com pessoas de outros países. A gente até brinca que quando você mora fora do Brasil, nesse caso, os seus amigos são a sua família. Eu acredito que um dos maiores desafios que você pode ter quando você decide deixar o Brasil é também deixar toda a sua referência, toda a sua bagagem emocional. Então, quando você decide sair do Brasil, deixando toda a sua família e os seus amigos, você precisa de algum suporte emocional, alguma coisa que venha suprir isso. E geralmente são as pessoas que você vai acabar se relacionando aqui, conhecendo e que passam mais ou menos pela mesma situação que você tem cotidianamente. De uma maneira geral, a vida aqui ela é muito parecida com a vida que a gente leva no Brasil. Então você acorda de manhã, sai para trabalhar. Existe uma grande possibilidade que no trabalho você vai acabar também se relacionando de uma maneira mais próxima dos brasileiros. Uma das coisas que eu cresci ouvindo era que brasileiro era um povo preguiçoso, que não rendia tanto, e era justamente por isso que os nossos salários eram mais baixos. Por mais tempo que eu moro fora do Brasil, mais eu passo a admirar o povo brasileiro. É incrível como, em todos os trabalhos que eu passei aqui na Europa, em todos os lugares, a maior parte dos recrutadores e dos donos de empresa, eles admiram e adoram o povo brasileiro. A gente trabalha com uma dedicação completamente diferente, a gente produz muito mais do que a grande maioria das outras pessoas dos outros países, pelas experiências que eu tenho tido relatos. O povo brasileiro é um povo trabalhador e extremamente criativo. Então, na grande maioria das vezes, quando você está no seu ambiente de trabalho e é óbvio que isso vai divergir de uma espécie de trabalho para outra, mas na grande maioria das vezes, quando algum obstáculo aparece, quando algum empecilho se apresenta, o povo brasileiro, de uma maneira geral, ele consegue
parar, pensar e buscar alternativas, sendo que pessoas, pelo menos no meu caso, na minha experiência, os irlandeses, por muitas vezes, quando esses obstáculos chegavam, simplesmente travavam e paravam e esperavam com que os seus gestores solucionassem o problema ou viessem pelo menos com uma solução e um direcionamento para eles. Mas de uma maneira geral, a gente acaba vivendo muito parecido como se vive no Brasil. Você acaba se alimentando, eu acredito que 90% das vezes, da maneira como você comeria no Brasil. Você vai se cercar de pessoas do mesmo país, e acaba sendo que você tem a maior parte das vantagens que o Brasil poderia te oferecer, com as vantagens também do que a Europa pode te oferecer. Com tudo isso que eu venho falando para vocês, não é necessariamente um incentivo tão especial e tão direcionado para que vocês deixem o Brasil ou que as pessoas que estejam no Brasil comecem a interpretar que a vida na Europa é uma maravilha, que não tem problemas, que a gente não passa perrengue, que não tem dificuldades. A intenção é sempre a de mostrar alguma coisa que possa fazer sentido e, de uma certa maneira, incentivar aquelas pessoas que estejam pensando já em sair do Brasil. Então é justamente para isso que eu tenho tentado buscar assuntos para você que está aí no Brasil, de maneira de te trazer um pouco da minha experiência e das outras pessoas que já vivem aqui, para te municiar e te preparar para que quando você venha para cá, as dores que você venha passar sejam um pouquinho menores. E eu tenho uma expressão que eu uso muito, você sabe que dar uma martelada no dedo vai doer, mas quando você leva a martelada no dedo, aí é de fato quando você sente a dor. Então por muitas vezes, você até pode tentar se preparar psicologicamente para isso, mas quando você está passando por isso é quando você vai sentir na carne de fato. Quando você consegue fazer um tipo de pesquisa mais aprofundada e chegar num outro país com mais informações, acaba sendo muito mais simplificado. Digamos que você está na dúvida entre ir, por exemplo, entre Holanda e Irlanda. Putz, mas eu adoro comer um pão de queijo, eu adoro comer sonho de valsa. Se você fizer uma pesquisa mais detalhada, você já vai perceber que a grande maioria das grandes cidades, das grandes capitais aqui da Europa, elas já têm mercado brasileiro, elas já têm empreendedores brasileiros que migraram no passado e que hoje oferecem serviços. Já temos médicos brasileiros, dentistas brasileiros, cabeleireiros brasileiros, outros brasileiros que já abriram seus próprios negócios de gastronomia. Então, recentemente a minha esposa ela comprou pão de queijo e queijo Minas de verdade, feito por uma mineira e com sabor de queijo Minas. Então, hoje existe sim essa possibilidade de você buscar essas alternativas para sanar aquela vontade de comer aquilo que você gostaria de comer. Quando você consegue fazer uma pesquisa mais aprofundada e chegar já sabendo o que fazer, como fazer, onde ir, onde não ir, isso acaba sendo muito bacana. E isso, felizmente, a nossa comunidade brasileira, ela, em todos os países que eu tenho passado, ela é sempre muito mais unida, ela sempre se ajuda com informações. A grande maioria da cidade já tem grupos de Facebook que é direcionado para ajudar os brasileiros. Na França, brasileiros na Holanda, brasileiros na Irlanda, brasileiros em Paris, em Gotemburgo, Amsterdã, Dublin e assim vai. Você que está aí no Brasil e que está pensando em sair do Brasil, esse seria o primeiro passo para que você pudesse buscar um pouquinho de informações e principalmente sobre cotidiano. Uma comunidade que se ajuda, que pensa no próximo e que está lá para ajudar, seja com informações e muitas vezes até com doações. A minha principal dica para você que está hoje no Brasil e pensando em sair, pensando em migrar para outro país, entre em grupos assim, de um ou mais países, ou uma ou mais cidades que você talvez esteja considerando em migrar, e faça essas pesquisas que vão te ajudar. Onde encontrar dentista, cabeleireiro. A burocracia da Holanda
para que você possa ter o visto é um pouquinho diferente do que na Irlanda, então tinham várias informações. Eu mesmo lá joguei no grupo pedindo algumas orientações e as pessoas me ajudaram também. Então, sem dúvida nenhuma, acaba sendo muito bacana e te ajuda muito. E para finalizar agora, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo aqui, eu vou estar no Brasil. Depois de 6 anos que eu não vejo minha família, os meus amigos, minha esposa e eu, a gente está retornando ao Brasil agora no finalzinho do mês de março e nós vamos passar 25 dias no Brasil. Então eu estou muito entusiasmado, muito feliz de, enfim, poder retornar para o meu país, esse país que eu amo, que eu carrego no meu coração. Eu queria dividir isso com vocês porque eu tenho certeza absoluta que vai ser uma experiência maravilhosa retornar ao Brasil depois de 6 anos e principalmente de poder fazer esse comparativo, esse paralelo daquele Brasil que eu deixei há 6 anos atrás e como ele está hoje. E quando eu retornar, eu vou falar um pouquinho de como foi a minha experiência de ter voltado para o Brasil depois de 6 anos. Então, pessoal, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. O canal está crescendo, eu estou muito feliz. A gente só tem um mês e meio de canal. A gente já está alcançando bastante pessoas, já tem pessoas que estão sendo impactadas pelo canal, pessoas que já estão entrando em contato comigo diretamente. Então eu agradeço de todo o coração a todos vocês que vêm me acompanhando, que vêm mandando perguntas, dúvidas. Eu estou muito mais do que feliz de poder ajudar algumas pessoas já inscritos aqui no canal. Se gostou do vídeo ou não, deixa aqui nos comentários, por favor. Se inscreva no canal, que isso aí ajuda a fortalecer bastante. E vamos em frente. Um forte abraço a todo mundo e até o próximo vídeo.